Você já sentiu que tem tudo, só para acordar um dia e perceber que o sofá onde você senta está mais frio e o silêncio na sua casa está mais pesado do que nunca? Durante anos, pensei que era o marido perfeito. Eu provia, estava presente fisicamente e nunca houve uma grande briga que marcasse o fim. No entanto, ela partiu. E o pior não foi a partida dela, mas o momento em que entendi que eu mesmo havia cavado a sepultura do meu casamento, centímetro por centímetro, dia após dia, sem sequer notar. Se você está vendo isso, é provável que acredite que sua relação está a salvo porque não há grandes problemas. Mas eu te advirto, o monstro que devora os lares nem sempre grita, às vezes, ele se esconde em um hábito tão comum que você o confunde com a normalidade. Fique até o final. Porque o que estou prestes a te revelar nestes 10 capítulos não é apenas a minha confissão, é o espelho onde você poderá ver o reflexo do seu próprio desastre antes que seja tarde demais. Esta é a história de como a culpa tardia me alcançou quando já não restava nada para salvar. Capítulo 1 – A miragem da estabilidade. O som da porta se fechando pela última vez não foi um estrondo. Foi um clique metálico, seco e definitivo. Fiquei de pé no meio da sala, cercado pelas sombras de uma vida que construímos juntos durante 15 anos. Na minha mão, eu segurava uma xícara de café que ainda fumegava, um lembrete trivial de uma rotina que já não existia. Foi naquele preciso instante, na solidão absoluta de uma casa que de repente parecia grande demais, que a primeira fenda da culpa começou a se abrir no meu peito. Mas não era uma culpa explosiva, era uma culpa lenta, amarga, uma compreensão tardia de que cada vez que ela tentou falar comigo, eu estava em outro lugar. No início, tudo era cor-de-rosa. Lembro-me dos nossos primeiros anos como uma dança constante de descobertas. Riamos de nada. Planejávamos o futuro como se fosse uma tela infinita e cada pequeno gesto, um bilhete no espelho, um beijo antes de sair, um olhar cúmplice em um jantar, era um tijolo sólido na nossa fortaleza. Eu estava convencido de que nosso amor era invulnerável. Acreditava que tínhamos superado a etapa difícil e que agora simplesmente podíamos ser. Esse foi o meu primeiro erro, acreditar que o amor é um estado estático e não um processo que exige manutenção diária. Com o tempo, o conforto se transformou em uma armadilha. Mergulhei na minha carreira, convencido de que trabalhar 14 horas por dia era a máxima expressão de amor. Faço isso por nós, dizia a mim mesmo enquanto ignorava suas mensagens ou chegava tão cansado que a única coisa que queria era jantar na frente da TV em completo silêncio. Ela estava ali, sentada ao meu lado, mas eu não a via. Via uma figura familiar, mais um móvel da casa, uma presença garantida que nunca iria embora. O hábito que começou a nos destruir foi a omissão da presença. Eu estava fisicamente lá, mas minha alma, minha atenção e minha empatia estavam sequestradas pelas minhas próprias ambições e pela tela do meu celular. Olhando para trás, para aqueles cafés da manhã onde mal trocávamos 3 frases sobre o clima ou as contas de luz, sinto um peso insuportável no estômago. A culpa tardia é um veneno que só se ativa quando o antídoto já não está disponível. Quantas vezes ela colocou a mão sobre a minha buscando um contato que eu rompi para checar um e-mail? Quantas vezes seus olhos brilharam com uma tristeza silenciosa que eu confundi com cansaço? Tornei-me um especialista em ignorar o invisível. Convenci-me de que, como não gritávamos e não havia infidelidades, tudo estava bem. A ausência de conflito não é paz, muitas vezes, é apenas a antessala da rendição. O hábito era sutil. Era o hábito de não perguntar como você está e realmente querer ouvir a resposta. Era o hábito de dar como certo que ela sempre entenderia minha falta de tempo. Pouco a pouco, parei de cortejá-la, parei de admirá-la em voz alta, deixei de ser seu refúgio para me tornar seu companheiro de quarto mais indiferente. Ela se tornou especialista em esconder sua solidão, e eu me tornei um cego voluntário diante da sua dor. A estabilidade de que eu tanto me orgulhava era, na verdade, uma miragem sustentada pela paciência dela, uma paciência que se esgotava gota a gota enquanto eu continuava cego, surdo e mudo diante da erosão do nosso vínculo. Hoje, enquanto caminho pelos corredores vazios, cada objeto parece me reprochar pela minha negligência. Aquele vaso que compramos naquela viagem à praia, aquela fotografia onde ambos sorrimos com uma luz que já não existe, tudo grita para mim que fui o arquiteto da minha própria ruína.
A culpa sussurra no meu ouvido que o amor não morre por um golpe de misericórdia, mas por 1000 pequenas feridas de indiferença. E o mais doloroso é entender que, enquanto eu acreditava que estávamos construindo um império, ela estava desempacotando seu coração da nossa vida compartilhada. O hábito de não vê-la foi o princípio do fim, e agora, o silêncio é a única linguagem que me resta para entender o meu fracasso. Capítulo 2 – O escudo da responsabilidade. Refugiei-me no trabalho como se fosse uma trincheira. Na minha mente, cada promoção, cada bônus e cada meta alcançada eram provas de amor irrefutáveis. Faço isso por ela, repetia para mim mesmo enquanto desligava o telefone durante nossos jantares ou quando cancelava escapadas de fim de semana porque surgiu uma emergência no escritório. Convenci-me de que meu valor como homem e como marido estava diretamente ligado à minha capacidade de prover uma vida de confortos. Quão estúpido fui ao pensar que os luxos poderiam preencher o vazio de uma cadeira vazia ou de um olhar que nunca encontrava o meu. O hábito de priorizar o urgente sobre o importante tornou-se minha religião. Ela tentava se aproximar, perguntava sobre o meu dia, buscava um espaço para compartilhar seus sonhos ou simplesmente para se queixar do cansaço. Eu, com uma arrogância disfarçada de fadiga, respondia com monossílabos. Não vê que estou cansado, tive um dia difícil, falamos depois. Esse depois tornou-se um cemitério de conversas que nunca aconteceram. A culpa tardia me atinge agora ao entender que, enquanto eu escalava uma montanha de sucesso profissional, ela descia aos abismos da solidão mais absoluta, sentindo-se um fardo na minha agenda perfeita. Ela parou de me pedir tempo. No início, pensei que finalmente ela tinha entendido meu ritmo, que por fim aceitava meu sacrifício. Mas não era aceitação, era resignação. O silêncio começou a se infiltrar pelas fendas do nosso quarto. Dormíamos na mesma cama, mas havia um oceano de decepção nos separando. Eu sentia as costas dela frias e, em vez de abraçá-la, me afundava em meus próprios pensamentos sobre contas e projetos. Pensava que o amor era um contrato assinado que não precisava de revisão, mas o amor é mais como uma planta exótica que, se você para de regar porque está ocupado demais admirando o jardim, simplesmente seca pela raiz. Agora que olho para este lar impecável, cheio de móveis caros e tecnologia de ponta, percebo que vivo em um mausoléu. Todo este conforto não serve de nada se não há ninguém com quem compartilhar um café em silêncio. Tornei-me o provedor de tudo que é material e o mendigo de tudo que é emocional. A culpa é um eco que ricocheteia nas paredes. Ela não queria uma casa maior, queria um marido que estivesse em casa. Não queria joias, queria que meus olhos brilhassem ao vê-la chegar. Minha responsabilidade foi, na verdade, meu maior ato de covardia, escondi-me no sucesso para não ter que enfrentar a vulnerabilidade de uma conexão real. Capítulo 3 – A linguagem que esqueçamos. Houve um tempo em que falávamos um idioma que só nós entendíamos. Um código feito de piadas internas, referências a filmes antigos e planos absurdos que nunca cumpriríamos. Mas o hábito da rotina foi apagando esse dicionário. Pouco a pouco, nossas conversas limitaram-se à logística. Quem paga a luz? O que falta na geladeira? Que horas você chega? Perdemos a arte da curiosidade. Parei de perguntar o que lhe dava medo, o que a fazia feliz ou qual foi o último livro que a fez chorar. Presumi que já sabia tudo sobre ela, como se um ser humano fosse um mapa estático e não um território em constante expansão. Esse foi o veneno mais lento, a presunção de conhecimento. Acreditar que já não havia nada novo para descobrir na mulher que eu amava me levou a parar de ouvi-la. Quando ela falava, eu apenas esperava a minha vez de dizer algo ou, pior ainda, a interrompia para corrigi-la ou dar soluções que ela não tinha me pedido. Ela não buscava um consultor, buscava um companheiro. Mas eu estava apaixonado demais pela minha própria voz e pela minha suposta sabedoria para notar que as palavras dela se tornavam cada vez mais escassas, mais curtas, mais carregadas de uma tristeza que eu escolhia ignorar. A intimidade não morreu na cama, morreu na cozinha, na sala, nos corredores. Morreu cada vez que ela fazia um comentário sobre algo que a apaixonava e eu mal levantava os olhos do tablet. Morreu quando seus risos, antes frequentes e cristalinos, transformaram-se em sorrisos educados e forçados. Esquecemos como brincar, como ser ridículos juntos. A seriedade da vida adulta grudou na nossa pele como uma crosta suja.
Tornei-me um homem sério, um homem importante, e no processo, matei o menino que ela amava. O hábito da seriedade matou a magia, e agora o silêncio é tão denso que quase posso tocá-lo. Às vezes, no meio da noite, acordo com a sensação de que ela está ali, prestes a me contar um sonho. Mas só encontro vazio. A culpa tardia me tortura. Lembrando-me de todas as vezes que tive a oportunidade de rir com ela e escolhi reclamar do trânsito ou do clima. A linguagem que esquecemos agora é uma língua morta, e eu sou o único habitante deste reino desolado que ainda tenta lembrar como se dizia "eu te amo" sem que soasse como costume. O hábito da desconexão verbal foi o martelo que quebrou os alicerces do que acreditávamos ser indestrutível. Capítulo 4 – Os sinais de fumaça no horizonte. Ela não se foi da noite para o dia. Houve sinais, muitos, como pequenos sinalizadores de socorro lançados no meio de uma noite fechada. Lembro-me do dia em que ela mudou o visual radicalmente e eu sequer mencionei. Lembro-me de quando ela começou a fazer aulas de pintura e eu, em vez de me interessar, perguntei quanto custava a mensalidade. Ela estava tentando encontrar uma saída, tentando lembrar quem era fora deste casamento que a estava sufocando, e eu só via números e estorvos à minha comodidade. Meu hábito de indiferença era tão profundo que nem mesmo a fumaça do incêndio me fazia reagir. Houve uma noite em particular que me persegue. Estávamos sentados na varanda e ela disse, quase num sussurro, "Sinto que estamos nos tornando estranhos." Eu, na minha infinita arrogância, ri. Disse que ela estava sendo dramática, que era a crise dos 40 ou que ela simplesmente precisava de férias. Não a abracei. Não perguntei, "Por que você se sente assim?" Simplesmente invalidei o sentimento dela porque era desconfortável lidar com aquilo. Essa foi a noite em que ela parou de tentar. Foi a noite em que a última faísca de esperança nos olhos dela se apagou, e eu, cego de orgulho, comemorei que a discussão tinha acabado rápido. O hábito de invalidar as emoções dela foi o prego final. Cada vez que ela expressava solidão, eu a lembrava de tudo que ela tinha, uma casa bonita, viagens, segurança. Como se o coração se alimentasse de tijolos e carimbos no passaporte. Roubei dela o direito de se sentir mal e, ao fazer isso, roubei o desejo de ficar. A culpa tardia me queima agora porque entendo que as queixas dela eram, na verdade, convites para salvar o que era nosso. Ela não estava brigando comigo, estava lutando por nós. E eu, pensando que estava ganhando uma batalha de lógica, estava perdendo a guerra do amor. Capítulo 5 – Um muro de cristal na palma da minha mão. Se eu tivesse que apontar o cúmplice silencioso do meu crime, não hesitaria em apontar aquele pequeno dispositivo que sempre carregava comigo. O hábito da distração digital foi o muro de cristal que construía entre nós. Estávamos juntos no sofá, mas eu estava em outro continente, em outra vida, em outra conversa. Ela falava do seu dia e eu a sentia mecanicamente enquanto meus olhos estavam grudados numa tela, consumindo conteúdo vazio que hoje nem sequer recordo. Aquele brilho azulado da tela era a luz que iluminava meu rosto. Enquanto a luz da presença dela se apagava por falta de atenção. Tornei-me um especialista em estar presente, mas ausente. Conseguia manter uma conversa básica enquanto respondia um e-mail ou via um vídeo, ou era o que eu achava. O que eu não entendia é que a atenção é a forma mais pura de generosidade, e eu a estava negando à pessoa que mais a merecia. A culpa tardia me consome quando lembro das vezes em que ela se arrumava, buscava meu olhar, e eu nem sequer levantava a vista do celular. Eu estava dizendo a ela, sem palavras, que qualquer estranho na internet era mais interessante. Estava dizendo que a vida, os medos e o amor dela eram ruídos de fundo no meu mundo digital. Capítulo 6 – A contabilidade do rancor. Outro hábito que corroeu os alicerces do nosso lar foi a contabilidade silenciosa. Comecei a levar uma conta mental de tudo que eu fazia por ela e do que ela não fazia por mim. Eu pago as contas, ela só limpa, eu trabalho mais horas, ela deveria ser mais grata. Tornei-me um contador do ressentimento. Em vez de ver nosso casamento como um time, vi como uma transação comercial onde eu sempre sentia que estava perdendo. O hábito de anotar placar matou a gratuidade do amor. O amor não deveria ser uma planilha, mas eu o transformei numa auditoria constante.
Cada pequena falha dela eu anotava no meu livro de agravos. Se ela esquecia algo, se estava de mau humor, eu guardava como munição para a próxima briga. O problema é que nunca disparava essa munição, apenas deixava acumular, criando uma barreira de frieza. Minha culpa tardia surge ao perceber que eu era um juiz implacável com ela, mas um advogado muito indulgente comigo mesmo. Ignorava meus próprios erros enquanto colocava uma lupa sobre os dela. Não percebia que, ao tentar ganhar cada pequena batalha doméstica, estava perdendo a guerra pelo nosso futuro. Capítulo 7. O deserto da pele. A intimidade não é só sexo, é a geografia do toque cotidiano. E meu hábito foi nos tornar estranhos corporais. Paramos de nos tocar porque sim. O beijo de despedida virou um roçar rápido na bochecha, quase um trâmite burocrático. O abraço longo, aquele que dura mais de 6 segundos e acalma o sistema nervoso, desapareceu do nosso repertório. Nos tornamos dois navios que se cruzavam na noite, evitando o contato para não enfrentar a falta de desejo ou a tensão acumulada. O hábito da evitação física criou um deserto entre nossos travesseiros. Lembro de noites em que sentia que ela se aproximava na cama, buscando o calor do meu corpo, e eu virava para o outro lado, fingindo sono. Não era que eu não a amasse, era que eu tinha me acostumado a não precisar dela fisicamente. Convenci-me de que logo passaríamos por essa fase, que o afeto era coisa de recém-casados. Que erro letal! O toque é a linguagem mais antiga do ser humano, e quando paramos de falá-la, nossas almas começaram a morrer de fome. A culpa tardia me tortura cada vez que passo pelo lado dela na cama e sinto o frio avassalador da sua ausência. Capítulo 8. A soberba do "eu tenho razão". Se o silêncio foi o muro, meu orgulho foi o cimento que o manteve firme. Desenvolvi o hábito destrutivo de querer ter sempre a última palavra. Em cada desacordo, meu objetivo não era entendê-la, mas vencer. Tornei-me um promotor dos erros dela e o juiz das suas intenções. Minha soberba me impedia de ver que, num relacionamento, quando um ganha uma discussão, ambos perdem a conexão. A culpa tardia me sussurra agora que ganhei todas as batalhas, mas terminei perdendo o reino inteiro. Lembro perfeitamente das vezes em que ela, com lágrimas nos olhos, tentava me explicar como se sentia. Em vez de validar sua dor, eu analisava suas palavras buscando falhas lógicas. Isso não faz sentido, você está exagerando. Usava a verdade como arma para feri-la, em vez de usá-la como ponte para alcançá-la. Meu hábito de ter razão me fez sentir superior por um tempo, mas essa superioridade era a máscara da minha própria insegurança. Eu não podia me permitir ser vulnerável. Capítulo 9. O dia em que o silêncio se fez grito. O final não chegou com uma explosão, mas com uma mala pequena e um bilhete sobre a mesa de jantar. O hábito da negligência emocional tinha terminado seu trabalho. Naquele dia cheguei tarde, como sempre, preparado para reclamar do trânsito. Mas a casa parecia diferente. Havia uma leveza antinatural, como se a alma da estrutura tivesse evaporado. No bilhete não havia ódio. Apenas dizia: já não posso continuar tentando pelos dois. Fiquei sem nada para dar porque você nunca aprendeu a receber. Naquele momento, a culpa não me atingiu de imediato. Primeiro senti indignação. Mas, à medida que as horas passavam e o silêncio se tornava insuportável, a venda caiu. Comecei a ver as cenas dos últimos anos como um filme de terror onde eu era o monstro. Vi minha indiferença. Vi meu celular brilhando na escuridão, vi seus gestos de carinho rejeitados, vi meu orgulho esmagando suas palavras. Fui um marido ausente em um corpo presente, e esse é um vazio que nenhuma mulher consegue preencher para sempre. Capítulo 10. O legado das cinzas e a advertência final. Hoje vivo com o fantasma do que poderia ter sido. Tentei ligar, tentei pedir perdão, mas ela encontrou uma paz que eu nunca soube dar. O hábito de não valorizá-la quando a tinha virou o hábito de sentir sua falta agora que a perdi. Esta é a anatomia do meu fracasso. Acreditei que o amor era um direito adquirido e não um privilégio que se conquista toda manhã. Esqueci que o coração humano não sobrevive só com segurança econômica, ele precisa ser visto, ouvido e tocado. Se você está ouvindo isso e ainda tem essa pessoa ao lado, eu te imploro, largue o celular agora mesmo.
Olhe nos olhos dela. Pergunte com o que ela sonha, o que dói nela, o que você pode fazer hoje para que ela se sinta amada. Não espere que o silêncio seja o único a te responder. O hábito da tensão é o único antídoto contra a morte do amor. Não seja como eu, que aprendi a ser um bom marido quando já não tinha mais uma esposa para cuidar. O amor não se destrói de repente, ele desmorona no descuido de cada dia. Este é o fim da minha história, mas não precisa ser o da sua. A maior tragédia não é perder alguém, mas perceber que você poderia ter evitado isso com um pouco de humildade e presença. A culpa é um peso que carregarei pelo resto da vida, mas se a minha dor servir para você acordar antes que o bater de porta final ecoe na sua casa, então minha confissão terá valendo a pena. Ame hoje, escute hoje, fique hoje. Amanhã pode ser apenas um eco em uma casa vazia.